Viegas aqui mais uma vez para mais um Fala Cansado, podcast para ti que tá cansado de empreender e não ter os resultados que espera, ou para ti que é CLT e quer começar a empreender. A gente está sempre conversando aqui com pessoas que na prática estão transformando as suas vidas, a vida dos seus parceiros, seus colaboradores, porque é isso, cara, começa transformando a tua vida, para daí sim tu poder transbordar na vida de outras pessoas. E falando em transbordar, hoje a gente vai falar muito sobre transbordo, sobre energia. Eu tô com uma convidada aqui muito especial que eu conheci aí através de um outro podcast lá de um amigo meu. Até já vou deixar aqui a dedicatória para lá do Dudu, do Papo Meu Grau. Conheci ela lá, vi o conteúdo, fiquei encantado e hoje a gente está aqui para trocar ideia, né, cara? Então, assim, quero deixar ela se apresentar agora, quero dizer que é um prazer te receber aqui. Obrigada, Que a gente já está conversando um tempinho para ter essa conversa, né? E graças a Deus hoje aconteceu e tenho certeza que vai ser uma conversa muito abençoada e uma manhã muito abençoada. É, cedo, né? A gente chegou aqui cedo. Cedinho. Não, provavelmente a hora que vai passar, que a gente vai transmitir, não vai ser tão cedo, mas a gravação aqui, ó, saibam que a gente madrugou hoje para estar aqui, para fazer esse conteúdo lindo para vocês aqui. Então, essa aqui é a tua câmera, eu vou deixar tu te apresentar para a galera aí, depois a gente vai trocando uma ideia de boa aí. Obrigada. Sou Pamela Vader, sou terapeuta quântica, trabalho com alta performance e hoje a gente vai falar aqui como que as terapias quânticas podem ajudar as pessoas no empreendedorismo, com a sua empresa, né? Porque está tudo relacionado. A gente fala, quântico, ele pode ser usado em várias vertentes das ciências, mas as terapias que eu aplico, as ferramentas que eu uso, elas são pautadas na física quântica, que é o quê? Né? É o estudo da matéria e da energia no submicroscópico. Né? Então, a gente fala das partículas subatômicas, que se tudo é feito de átomo, o que compõe um átomo? E se você também é feito de átomo, como que a sua energia, né? Porque a física também comprova hoje que tudo é energia, né? Pode se comportar como onda ou partícula, como que você modula ali a sua energia nos seus relacionamentos, na sua vida. E, assim, tudo é relacionamento. Né? E você se relaciona com tudo. Todas as suas experiências, elas são o quê? Os padrões que você cria dentro de você para se relacionar, os comportamentos que você mostra, são pautados nas experiências emocionais que você tem no dia a dia. Né? Eu acredito muito nisso. Eu falo muito quando eu falo de vendas que a venda ela é relacional, né? Então, totalmente relacional. Então, assim, como você vende melhor? Quando você não quer vender. Quando a sua intenção ali é melhorar a vida do seu cliente de verdade. Né? Porque se você só tem o foco no dinheiro, dinheiro é energia. Então, você acaba limitando ali as suas possibilidades de venda porque você não traz ali para o seu cliente o porquê que aquilo vai fazer sentido na vida dele. Né? Então, se você tem a intenção de realmente melhorar a vida do seu cliente, a venda ela fica muito mais leve do que se você só foca na sua necessidade, no seu ego, de ganhar dinheiro. Total. E como tu falou, né? Ela se relaciona com tudo que o ser humano faz, né? Então, é tanto as relações com as pessoas, quanto a minha relação comigo mesmo, quanto a minha relação com o meu passado. Não, primeiramente, né? Com a sua relação com você mesmo, né? Porque se você pensa, né? A gente pode ir para outras vertentes também, a gente pode ir para a neurociência, né? A neurociência fala de neurônio espelho. Então, tudo que a gente experiencia na vida é um reflexo da gente mesmo. Então, tudo que você acredita, né? Que eu falo que as crenças são o quê? São as verdades internalizadas de forma inconsciente a partir das experiências emocionais que você teve se relacionando com a vida. Então, se tudo é um espelho desses seus padrões inconscientes, o que acontece com você é sua responsabilidade. Nossa. Pesada essa. A gente já começa pesado, né? Porque não tem como... Na verdade, não é pesado, é que depende de como você percebe as coisas. Né? A vida, a nossa realidade, ela é feita das nossas percepções. Então, às vezes, um evento que para você é trágico, para outro talvez não seja tão trágico. Porque é a partir do seu repertório interno. Então, as crenças são isso, é o seu algoritmo, é tipo um algoritmo interno, já que a gente está falando, né, a gente fala hoje muito de rede social, o algoritmo do Instagram ele faz o quê? Ele guia ali para o que você gosta, para os seus interesses. Então, os conteúdos aparecem para você a partir do seu interesse. E você vai focar, a sua lente para enxergar a vida é pautada no seu repertório interno.
que é o quê? É esse algoritmo de verdades que você internalizou e que às vezes você nem sabe que você internalizou. E aí isso vai modulando como você se comporta, a sua postura em algumas situações. E quando a gente fala no mundo de negócios, a gente está falando de um ambiente de muita pressão. Então, como que você lida com a pressão? Né? E aí, como você lida com a pressão perante as pessoas que estão perto de você? É muito engraçado. Às vezes, tem grandes empresários que dentro da empresa você fala, nossa, que cara foda, né? Ou que mulher foda. Só que você vê ele dentro da família, age totalmente diferente. Não tem voz, ou às vezes é uma pessoa muito autoritária. Né? Então, você vê ali que existem nuances de como você se relaciona, independente do ambiente que você está. E se fala muito hoje, né, que eu ultimamente venho vendo esses cortes que casa comigo, que é o seguinte: dificilmente você vai prosperar aonde você nasceu, com aquelas pessoas que você se criou. Quer sair, quer romper? Cara, eu saí do Rio Grande do Sul, estou em São Paulo, entendeu? E aí a questão maior é que, assim, toda escolha, toda decisão tem um custo. E o que acontece com a maioria das pessoas que fica patinando e não sobe, elas ainda não estão dispostas a pagar esse preço, a arcar com esse custo. Né? Por quê? Porque muitas vezes o custo é você se distanciar das pessoas que você sempre conviveu, porque muitas das pessoas não estão dispostas a arcar com esse custo. E elas querem que você também não arque, porque né, os iguais querem ficar juntos. Então, para você crescer, para você mudar de nível, eu falo muito sobre mudar de nível e se sustentar nesse nível, você precisa entender que você vai deixar pessoas para trás. E não é que você vai abandonar essas pessoas, porque parece horrível, né? Você fala assim, nossa, mas como que eu vou mudar de país com essa oportunidade e deixar a minha mãe, que não estudou, ou vou deixar meu pai, como? Né? E aí começa a entrar dentro das emoções mesmo, de culpa, de essa questão de achar que está abandonando, de que você não está incluindo. Mas a questão aí é todo ser humano funcional, adulto, maduro, adquire o discernimento para entender que as suas escolhas são para a sua vida. Né? A gente fala de honrar o pai e mãe, que está escrito na Bíblia. O que é honrar o seu pai e a sua mãe? É você crescer, é você virar a pessoa mais bem paga do seu sistema familiar, entendeu? E não é você baixar a cabeça e fazer só o que seu pai e sua mãe mandam. Né? Um adulto maduro e livre, ele também está livre dessas dependências emocionais com a família. Né? Com a família, digo, pai e mãe, filhos adultos, né? Porque às vezes tem aquela mãe ou aquele pai que fica se preocupando com o filho que já tem 20 anos, 25 anos, 30 anos, tem marmanjo de 40 anos que mora na casa dos pais e acha que é normal, sabe? Nem quer sair. Não, e os pais falam, não, eu zelo pelo meu filho, é zelo. Só que assim, a partir do momento que esse zelo está pautado numa dependência emocional, que você não está apoiando a pessoa, né? Que existe a diferença entre apoiar o que você está tentando e ajudar e fazer pela pessoa. Então, eu gosto muito desse termo de apoiar, porque se você apoia alguém é porque a pessoa está tentando. E você vê que as pessoas que são grandes, os grandes players mesmo, sempre estão tentando alguma coisa. Então, eles não pedem ajuda, eles focam na solução, né? O que a gente estava falando. Eles não focam no problema. E quando você quer ajudar, você tira a força daquela pessoa. Você desconsidera totalmente a potência daquela pessoa que ela tem para sair do buraco. Você se desconsidera. Porque muitas vezes tem gente que aprende na dor. Tem gente que aprende, tem que cair para levantar depois. Né? Não é uma regra, mas é um padrão. E fora que tu tá... Essa pessoa que vai ajudar também tá ajudando com a lente dela, né? Exatamente. Então, assim, o que ela acha que é o melhor para aquela pessoa que muitas vezes não é. Vai procurar um emprego. Às vezes o cara quer empreender e as pessoas estão dizendo para ti ir pro CLT toda hora, porque é mais seguro, porque isso. Mas, ao mesmo tempo, as limitações que tu tem que tu nunca... Tipo, eu vi não sei quem que falou assim, a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é ter um bom emprego, que paga bem. Porque imagina, se um cara, ele rende para uma empresa um salário de 10, 20 mil reais, quanto que o dono da empresa está ganhando com ele? Quanto que ele vale? Então, se ele estivesse empreendendo, quanto que ele teria capacidade? Aí as pessoas têm a vontade de todo dia bater ponto e tal, ser bem remuneradas para realizar o sonho de outra pessoa,
mas não tem coragem de tentar realizar o seu próprio sonho. Mas eu vou te falar uma coisa, né? Você fala ser bem remunerado. Eu acho que isso também é relativo. Totalmente relativo, né? Se a gente fala de 10, 20 mil reais, cara, em São Paulo, 20 mil reais É verdade. não dá nada. Não dá. E sim, a gente tem empresas que pagam 50 mil, 100 mil, mas qual é o custo disso? Né, para uma pessoa que está CLT. Eu acho que sim, eu acho que tem muitas pessoas que crescem no mundo CLT, eu acho que tem muitas pessoas que vão estar satisfeitas com isso, mas assim, eu nunca fui uma pessoa que se contentou, né? Eu acho que a gente tem que valorizar o que a gente tem, a gente tem que ser grato sempre pelo que a gente tem, né? Não ficar vendo a grama verde do vizinho mais verde do que a nossa. Só que a gente também tem uma potência, o ser humano tem uma potência de criação da realidade, de manifestar, que ninguém ainda tem essa noção, sabe? Que você pode manipular tudo que está à volta de você, mas não manipular para o mal, que a gente acha que manipular é uma coisa negativa, né? Que você vai obrigar alguém a fazer alguma coisa sem a pessoa perceber, né? A gente fala de manobra de manipulação, tal. Mas é manipular no jeito de você construir, de você fazer do jeito que você sonha. Só que tem gente que não dá conta nem de sonhar, que acha que um sonho grande, né? Não, aí eu estou julgando, tá? Eu estou entrando num julgamento, mas assim, o sonho grande é comprar o carro XYZ, que é totalmente material, né? Então, aí a gente entra muito nessa questão da maturidade. O que você está buscando? A gente mapeia, né, na terapia, a gente mapeia esses padrões inconscientes, né, para entender onde que a sua vida está travando. Quais as crenças que estão ali reverberando, né, que você acredita que é uma realidade, e isso está relacionado com quem? Quais relacionamentos estão interferindo na sua vida? Porque a dependência emocional é o quê? É quando a ação ou o que o outro vai sentir tem um efeito na sua vida. Então, você deixa de fazer alguma coisa porque você acha que o outro vai pensar, porque o outro vai sentir. Então, eu não vou mudar de país porque se eu fizer isso, a minha mãe vai ficar triste e pode entrar em depressão. Então, você está pautando as suas escolhas no medo de alguma coisa. Então, você tem medo que a sua mãe entre em depressão, é um exemplo, tá? Mas você tem medo que a sua mãe entre em depressão. Então, você deixa de fazer o que você quer fazer, o que você sente arder no seu coração. Porque a gente sabe, cara, quando a gente tem ali uma vontade, a gente sabe quando o caminho está se arrumando ali para você conseguir conquistar aquele sonho. Daí tu tá sujeito a entrar em depressão. Exato. Aí você diz sim para o outro e não para você. Não entende, porque eu gosto muito de usar a metáfora do iceberg para várias coisas, né? Então, o iceberg é o quê? Em cima, a gente tem 10% que fica visível e os 90% que ficam invisíveis. E o que é? A maioria das pessoas ainda opera, ainda vive a partir dos 90% invisíveis, que são o quê? São todas essas verdades inconscientes que ficam ali reverberando no seu campo energético, porque a gente não tem só um corpo físico, né? A gente tem um corpo mental, a gente tem um corpo emocional, a gente tem um corpo energético. Então, você pega alguns aparelhos que medem a aura da pessoa, assim, você consegue ver em volta cores e N coisas. Então, assim, o olho humano ele ainda também é limitado para enxergar o que é a realidade. A nossa realidade é construída através do nosso repertório. Aí agora eu quero entrar naquela coisa que eu ia começar perguntando e nem perguntei. O que eu queria que tu falasse, né? Quando a gente fala de terapia quântica, né? Aí, do que eu entendi, acompanhando já teu conteúdo, é que quântica é física, né? Então, assim, é exatidão de alguma forma, né? Tem dados, esse é o diferencial. E se fala muito, né? Às vezes coloca tudo no mesmo pacote, também como se fosse uma terapia holística. E eu não... eu vi que tu explicou lá, mas agora eu não me recordo, né? A origem do holístico, mas quando a gente escuta, pelo menos assim, holístico, parece algo meio... místico. Entendeu? Então, assim, eu queria que tu explicasse, né? De fato, o que é a terapia quântica. Até para os empreendedores já entenderem, né? Como que eles conseguem aplicar isso na prática. Por que faz sentido, por exemplo, a gente procura hoje coaching, mentor. Por que faz sentido a gente procurar a Pamela, né? Porque, tipo... Quantos profissionais estão falando disso? Eu só conheci tu até agora, né? Ou eu sou mal informado, ou tu realmente já está se tornando referência de alguma forma, entende? Então, assim, isso é muito legal pra gente,
saber, cara, se eu preciso melhorar essa área, quem eu procuro? Se eu quero melhorar o meu físico, eu vou no personal. Se eu tenho problema no coração, eu vou no cardiologista. Então, a gente saber o que procurar, porque esse eu acredito que muitas vezes é o grande problema das pessoas. A gente nem sabe coisas que a gente precisa. Então, por isso que eu acho que é tão importante essa conversa que a gente está tendo hoje aqui, para, de certa forma, educar essa galera, né? Entender, ó, além disso, porque às vezes o cara vai no mentor, não deu certo, não me ajudou em nada. Aí o cara gasta nisso, gasta com aquilo e nunca tem um resultado. Porque, de repente, ele tá indo no lugar errado. Então, quem sabe, tá aqui um caminho, né? Uma Não, profissional que você vai ajudar. falando, Então. já me veio uma avalanche de coisas que eu posso falar aqui em relação a isso, né? Então, como eu disse, as pessoas elas infelizmente conectam ainda o quântico com o misticismo, né? E o holístico. O holístico, ele não é, ele tem essa fama de que é místico, mas não é nada místico. Holístico vem de holos, que é do grego e significa todo. Então, uma terapia holística, ela vê o ser humano por inteiro, né? Você vai numa psicóloga, ela vai trabalhar a sua psique, ela vai trabalhar mais a sua mente. Por exemplo, uma psicanálise, tem gente que faz psicanálise 10 anos para chegar no resultado de uma coisa. Não julgo, eu acho que é válido, tudo é válido, porque a gente tem diferentes níveis de consciência, né? Então, eu falo que a vida se apresenta para a gente em espiral. Então, às vezes a gente vai revivendo padrões em espiral. Por quê? Porque a gente ainda vai alcançando novos níveis daquele padrão. Autoconhecimento é isso. Autoconhecimento não tem fim. Começa e não termina. Entendeu? Você vai se aprofundando. Eu estou subindo, porque eu acho que a gente vai subindo de nível, mas a gente vai se aprofundando dentro da gente. Você vê como é paradoxal, né? A gente vai subindo de nível, mas a gente vai se aprofundando. Eu falo que é como se a gente fosse uma cebola e a gente vai tirando as cascas da cebola. E o que acontece? Como a gente se relaciona com tudo e a vida é pautada no nosso repertório de relacionamentos, que é o que evocou ali as nossas emoções, a gente aprende a se relacionar, quando a gente é criança, de uma forma muito imatura. E tem gente que não aprende a se relacionar de forma madura, né? Então, quando a gente é criança, ou até ancestral, quando a gente fala lá dos homens da caverna, tal, o que era preciso? Você precisava pertencer a um grupo, senão você morria. E quando você é criança, você precisa sobreviver, você precisa viver ali, você precisa pertencer. Então, é a busca de afeto e reconhecimento. Você quer afeto e reconhecimento o tempo inteiro. Só que isso ainda é uma visão imatura da vida. Se você busca uma alta performance esperando o afeto e reconhecimento, isso se torna muito sacrificante. Porque você fica vivendo através das expectativas dos outros. Você não tem um objetivo claro para você ali. A partir do momento que você sobe de nível e você vai atrás da recompensa, você já está meio que na metade. Você não está mais buscando afeto e reconhecimento. Então, ou seja, você não fica preso a dependências emocionais. Você provavelmente está buscando recompensa financeira. Só que quando isso já ultrapassou a recompensa financeira e você já adquiriu ali tudo que você queria, material e tal, você entra ali no sentido e no legado. Então, qual que é o objetivo que você busca as suas coisas? Né? A gente faz isso em terapia. E terapia quântica, ela é o quê? Ela não trabalha só a sua mente. A gente olha esse todo, a gente olha o que está reverberando no seu campo energético, né? Nesse seu corpo energético, que são o quê? Esses padrões, são tipo esses fiozinhos invisíveis que ficam te ligando às pessoas e você não sabe. Então, assim, muitas vezes, por exemplo, você falou uma coisa muito legal, que as pessoas falam, é místico, né? Acha que vai... E aí entra também num limiar que é o quê? Muitas pessoas querem serem salvas por alguém. Não querem colocar a mão na massa e viver. É engraçado que semana passada eu tive um atendimento, uma sessão diagnóstica, que é a primeira... Né, eu trabalho com pacotes terapêuticos, né, com jornadas terapêuticas, que eu chamo de expansão, expansão sustentável do nível, né, código de expansão sustentável. E a moça veio falando que, essa primeira sessão a gente mapeia ali o que está pegando mais forte naquele momento, né? O que a pessoa quer mudar na vida dela. Então, está no ponto A, vai chegar no ponto B. Qual é o ponto B? Qual é o seu objetivo? A gente faz a pessoa sonhar ali para entender o que você quer de verdade, para trazer essa clareza, né? Porque a questão, tem pessoas que chegam na terapia sem clareza do que querem. Apesar de que, como muitas pessoas de alta performance vêm a mim, o pessoal já tem essa mentalidade da solução, né? Então, a maioria chega querendo já saber, eu quero chegar aqui, o que eu faço para chegar aqui? Mas tem gente que chega sem saber. Porque eu acredito que o teu perfil de
cliente, o paciente, como assim dizer, já é uma pessoa mais consciente, porque para entender que precisa do que tu oferece, não é qualquer pessoa, entendeu? Exatamente. Não vai cair aleatório. Vou fazer uma terapia quântica, vai procurar 10 outras coisas que são mais faladas antes, até chegar. Então, Não, e eu entendo também que a minha terapia não é para todo mundo. Eu já tive, né? Eu falo que eu também sou uma pessoa que precisa olhar as minhas cascas de cebola. Hoje em dia eu sou uma pessoa que chega extremamente profundo, mas também tenho minhas questões. Então, mentores também têm mentores, terapeutas também têm terapeutas, né? E aí uma das questões era que quando eu comecei tudo isso lá em meados de 2018, o meu problema era que, em algum nível, eu também buscava afeto e reconhecimento e eu queria agradar todo mundo, eu queria abraçar todo mundo, eu queria salvar todo mundo. Mas isso é humanamente impossível. Então, a virada de chave na minha vida foi quando eu entendi que o meu conteúdo não é para todo mundo, sabe? O meu conteúdo já é para uma pessoa que busca uma expansão da consciência, que já está mais consciente de coisas que as outras pessoas que estão vivendo no automático ainda não se realizaram. Né? E o interessante nesse atendimento foi que a moça chegou, ai não, porque eu preciso ver o que está, por que eu não consigo um relacionamento, por que eu não consigo a promoção do emprego. Ela tinha várias questões que ela queria ver. E no final a gente chegou que era uma dependência emocional com a mãe. E ela ficou extremamente frustrada com aquilo, porque ela achou que ia ser uma coisa mágica, que ia ser tipo uma coisa, sabe assim, E eu falei, não, quando a gente começar a olhar e destravar, né, as camadas do seu relacionamento com a sua mãe, você vai chegar onde você quer. Cara, ela não voltou. Ela não voltou, porque ela queria que alguém salvasse ela do jeito que ela salva as pessoas. Né? Eu vi a frustração na cara dela, eu vi que mexeu com ela, que ela falou, eu achei que era alguma coisa quântica. Mas isso é quântico. O seu relacionamento com a sua mãe, você tem vários fios invisíveis, né? A pessoa que tem uma, a gente vou falar agora de um pouco de mediunidade, mas a pessoa que é mais sensível enxerga. Tem gente que enxerga. Tem gente que olha para você e enxerga a sua aura. Tem gente que olha para você e enxerga se você está acompanhado ou não. Porque existe um mundo invisível que a gente não pode negar. E quanto mais você nega esse mundo invisível, mais a sua vida fica travada. Essa situação aí, para mim, já vincula direto com o que é empreender. Muitas vezes a pessoa acha que vai ser fácil, cara. Que vai começar e vai ficar rico. E não é assim que funciona, né? A realidade do empreendedorismo é muito mais dura, né, do que as pessoas pintam, né? Eu gosto, sempre foi uma coisa, eu tô falando cansado aqui, a gente tá no episódio agora 298. Então Parabéns! Já falei com uma par de gente aqui, cara. E o que acontece? Sempre com essa intenção de falar o que é empreender de verdade, sabe? Cada um vai ter sua dificuldade conforme o nível, né? Hoje a gente já está falando, vai aprofundar um pouquinho mais na questão da performance ali, mas empreender é entender todas essas camadas, entender que às vezes não. Por exemplo, tu falou ali da questão de achar que é algo muito grande ou achar que precisa disso. Isso para mim vem muito com a questão do teu conteúdo não é para ninguém. As pessoas acharem que tem que ter milhões de seguidores para ter sucesso. Quando, na verdade, hoje eu estava olhando alguns perfis assim, cara, tem gente com 2 milhões, 3 milhões de seguidores que não bota 100 pessoas numa live. E daí, se tu vai pegar na proporção, às vezes tu tem pegar o podcast tem 2 mil e poucos seguidores. Eu já tive um outro perfil que teve 12 mil e depois caiu lá e tal. E às vezes a gente alcança, que nem eu te mostrei até da outra vez, falei, teve um corte que alcançou 104 mil pessoas, outro agora está batendo mais de 50 mil. Então, assim, as pessoas acham que tem que ter um perfil gigante, tá? Mas o importante é quão de fato tu impacta quem importa. Então, quem assiste as tuas coisas, quem curte, quem comenta, quem te contrata, é quem importa. Então, se tu tiver um perfil com 1.000 pessoas, tu tiver 100 clientes, tu tem 10% de conversão. E tem gente que, ou pelo menos tu bota numa live, às vezes 10 pessoas, 30 pessoas, a pessoa acha pouco. Vai botar 30 pessoas numa sala. Exatamente. Não, e eu não vejo só essa questão. Quantas pessoas ainda vivem no offline, que não estão nem online? A gente sabe que hoje a porta de entrada no negócio é um Instagram, é uma rede social, né? LinkedIn. Tem muitas pessoas que são mais ativas no LinkedIn do que no Instagram. Mas tem um monte de gente ainda que não tem nem Instagram e tem sucesso. E você nem sabe. Você não sabe quem está atrás das empresas de sucesso. Tem gente que vive low profile mesmo, sabe? E tem gente que vive low profile por medo de se expor. Tem gente que vive low profile porque não vê necessidade disso. Então,
o sucesso, ele não está vinculado ao seu número de seguidores, ele não está vinculado ao seu número de curtidas, né? Eu estava esses dias lendo sobre o paradoxo de Simpson. Você já ouviu falar sobre isso? O paradoxo de Simpson, na verdade, fala muito sobre essa manipulação de dados que existem, né? E que você pode mostrar ali, você pode omitir alguns dados na hora de você fazer o seu cálculo de probabilidade e falar, não, 50% é isso, 50%, sabe, assim, conseguiu, conquistou, mas 20% não. Só que na hora que você pega todos os dados e faz ali a probabilidade, a estatística, você vê que não condiz, né? Então, quanto existe ainda dentro das redes sociais a manipulação de dados de gente que compra seguidor? Não tem? A gente não tem? Hoje em dia, você tem cada coisa que você fala assim, meu Deus. Eu não sei se você viu, saiu até uma notícia esses dias que encontraram tipo fábricas de likes, que é um monte de celular na parede e dando visualização para as coisas. Ou seja, isso é você mentir para você mesmo. Big Brother tinha isso aí. É você mentir para você mesmo, sabe? Então, eu acho que sucesso é mensurável a partir de qual régua. Qual régua você está usando para medir o seu sucesso? Porque tem gente que se sente bem-sucedido e é bem-sucedido tendo uma família. Tem gente que se sente realizado tendo uma empresa. Então, você vê que é individual de cada pessoa, personalizado. Então, e o seu repertório é o que você falou. A gente vê a vida a partir da nossa lente. Então, não tem como chegar para você e falar, olha, para você o melhor é isso. Então, em terapia, o que é o diferencial quando a gente fala da terapia quântica? É que é tudo pautado no amor incondicional. Não existe julgamento. O que você me trouxer ali, eu vou estar sendo um campo de segurança para você chegar. Eu vou ser um apoio para você. Né? A gente fala que é um triângulo. Então, aqui tem o cliente, aqui tem você, e aqui tem a fonte, né? A fonte da vida, que é o amor incondicional. Às vezes, a pessoa ela tem tanto bloqueio nessa ligação, fonte, criação, amor incondicional, compaixão, que ela precisa de um suporte, que seria eu, para fazer essa ligação. Porque eu vou guiando através de perguntas. Você vai chegando até onde você consegue, né? Por isso que eu falo, a profundidade ela é proporcional à sua entrega. O quão disposto você está para olhar para você mesmo, né? Porque assim, vai ter dia que eu vou enxergar que dá para olhar muito mais profundo, que tem uma questão que o buraco é muito mais embaixo, mas você ainda não conseguiu olhar sozinho, você ainda não chegou lá. Então eu vou parar naquele dia. E num próximo dia, bem provável que a gente vai chegar na mesma questão e a gente vai olhar mais profundo. E vai olhar mais profundo. E o quanto tu está disposto a se entregar ao ponto de falar as tuas dores e de aceitar o que vem, né? Eu vou dar um exemplo, olha, recente mesmo. Eu uso muito as IAs aí para me auxiliarem, né? Então, tipo, inclusive, o GPT é o meu brother, né? Mais meu amigo, os outros, assim, são mais ferramenta. Mas com ele eu converso e, tipo, ele fez eu mudar uma decisão de negócio. Eu ia fazer uma coisa, ele falou, não faz isso, por isso. Eu falei, caraca. Porque uma das coisas daí, uma dica aí para quem quer usar AI e não tem muito conhecimento ainda, cara, faz com que ele seja o que eu programei para ele lá, que ele tem que ser o mais sincero comigo e que eu aprendo na porrada. Então, assim, eu gosto que ele realmente me dê o lado pesado da coisa. Porque, tipo, aquela coisa que nem amigo, falar... Tá contigo quando tu tá triste, as pessoas vêm te acariciar e tal. Quando tu tá vencendo e que não é a mesma coisa para elas, quem é que realmente tá ali? Quem é que suporta o teu sucesso, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que ir lidando e tem que estar disposto, né? Para entrar numa terapia e não falar a verdade. Você tá se enganando. E aí você tá entrando num padrão de novo, sabe? Assim, uma coisa que eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, né, com as IAs, é que a IA não é terapeuta. Né? E ela mesma fala isso. Então, a IA ela não é terapeuta, ela não tem a visão humana, né, ali de talvez acolher os seus sentimentos realmente do jeito que você está trazendo. E outra, né? O GPT, às vezes, ele enlouquece e tudo que você fala é bom, tudo que você fala é uma ideia maravilhosa. Então, assim, a gente tem que ter o discernimento. Então, eu falo, quando a gente está na maturidade realmente de um adulto, a gente adquire um discernimento, um pensamento crítico, né? Diferente das crianças. Aqui já está o meu livro exposto, né? Dos objetivos com
essa coleção de livros que eu estou lançando, que é a coleção Sentir é Poder, é trazer o autoconhecimento desde a infância. Para quê? Para trazer o pensamento crítico também. Para você se conhecer a um ponto, desde a infância, de você entender se aquilo que está acontecendo ou se aquilo que... uma decisão que você tem que tomar faz sentido para você ou não. Porque o que acontece? Pouquíssimas vezes a gente toma decisões de forma consciente. Né? Por quê? Porque esse inconsciente do iceberg embaixo, ele fica ali reverberando. Então, às vezes, você toma uma decisão porque você está buscando o seu ego ali, ele está querendo se mostrar melhor para os outros. Né? Você está buscando um pertencimento num grupo que você acha que você não pertence. Você está buscando... Por isso que a gente fala, né, que tem muito adolescente que a Maria vai com as outras, porque eles estão buscando pertencimento. Né? Então, são muitas camadas ali que estão escondidas e que, se você não está disposto para olhar e entender que você é responsável pela sua vida, não é o outro, nunca é culpa do outro, sempre é sua, porque vai ressoar. Né? Então, às vezes, por exemplo, você vai numa entrevista de emprego ou você tem uma reunião importante. No meio do caminho, você bate o carro. Por quê? Você foi responsável, você foi co-criador, né, daquilo. Mas aí você acaba culpando o trânsito, você culpa N coisas sem olhar. Tá, por que isso aconteceu? Qual padrão eu estou tendo que olhar? O que eu não estou enxergando? Qual que é o meu ponto cego aí? Sabe? Se você tem essa visão de curiosidade perante a vida, de você entender que tudo que acontece com você é para você saber alguma coisa de você mesmo, você transforma o peso e o sacrifício em leveza. Então, você falou, empreender é difícil. Eu não gosto de usar a palavra difícil, eu acho que ela é muito limitadora. Quando você fala que uma coisa é difícil, parece que é difícil. Eu gosto de usar a palavra desafiadora, porque quando você tem um desafio, você atravessa o desafio. E, sim, empreender, principalmente no Brasil, eu não acho que só no Brasil, eu acho que em todos os países tem ali as suas questões burocráticas, você tem ali as suas questões com dinheiro, né? É desafiador. E aí a questão é, você está disposto a arcar com esse custo? Porque, sim, às vezes no começo você vai deixar de ficar com a sua família em prol da sua empresa. Você vai perder algumas coisas ali com os seus filhos pequenos. E você está disposto a isso? Por quê? Você tem clareza de qual é o objetivo com isso? Qual é o motivo que você está fazendo isso? Porque, às vezes, as pessoas têm uma meta, têm um objetivo, mas elas não sabem o motivo que elas estão fazendo aquilo. Então, qual é o motivo o que te motiva? Né? E aí, quando a gente transforma a visão essa visão de eu preciso de afeto e reconhecimento para eu estou em busca do legado e do sentido, você simplesmente transforma esse peso em motivação. Não é mais pesado, é motivante, te dá energia, te nutre. Sabe que tu falou isso aí, eu ia até falar antes agora, daí agora eu lembrei de novo. É que como eu já falei isso várias vezes, né, como é muito episódio, tem coisa que eu repito, mas é uma conversa nova, né, uma Sim. pessoa nova. Eu tenho um método que normalmente é para quem, quando eu dou alguma mentoria, que é para quem tá começando e não sabe, que chama popô, que eu digo, vou te apresentar o popô do Viegas hoje, tu vai conhecer meu popô. O que é o popô? O P é o porquê, por que tu faz o que tu faz, por que eu tenho um podcast, o que de fato que tu faz, né? O que é que tu faz? Para quem tu faz, que é muito importante uma estratégia de negócio, saber para quem que tu está oferecendo, qual é a solução, para quem é essa solução e onde. Esse onde é muito de plataforma, é no YouTube, é no Instagram, é um negócio físico, onde que te faz de fato. Quando a gente entende isso, parece muito básico, mas se encaixa para qualquer tipo de negócio. Tu sabe o teu porquê, o que, para quem e onde, tá resolvido. Então, vem muito dentro disso aí que tu tá falando, sabe? Tipo, quando a gente tem um porquê ou também um para quem, né? Agora tu falou da questão das crianças, por exemplo, umas coisas que eu vi bastante, até o Flávio Augusto fala muito, que eu peguei para mim. Agora eu conversei com a mãe do meu filho, ela tá no sul, falei, cara, olha só, eu quero que vocês venham para cá, mas para isso eu tenho que fazer isso, isso, isso e isso. Tá comigo, porque é muito importante, porque tá difícil para ela lá, tá com uma criança sozinha, a responsabilidade toda dela, é levar para escola, fica cansada. A criança naturalmente menor é mais grudada com a mãe. E então, demanda assim, mais, né? Demanda mais esforço da mãe, não adianta. Dependente, né? Então, assim,
tem que ter esses acordos. E até eu demorei para entender isso. Agora vocês me falam, não, é assim, o objetivo é esse, eu vou fazer isso, por isso, por isso, por isso. E nem sempre assim, é 100%, tá bom, tô junto. Porque, né, tá cada um... Eu tô sofrendo com algumas coisas aqui, ela tá sofrendo com outras coisas lá. Mas quando existe essa conversa, e daí até nem quero falar muito de religião em si, né? Mas tipo, o que me trouxe muito essa clareza nos últimos meses foi eu me conectar mais com Deus. Então, assim, que nem agora eu vou... Dia 26, agora esse mês, vou me batizar. Então, tipo, uma coisa que é importante para mim. E quando tava falando da questão de falar a verdade ali no estudo bíblico da semana passada agora, que foi sobre a Páscoa, o pastor falou muito isso. Ele falou, cara, tudo bem dar o chocolate pro teu filho e tal, mas assim, conta a verdade. O que é essa data? Por que a gente fala dessa data? É a ressurreição de Cristo. Tu não precisa mais fazer sacrifício porque ele já foi morto na cruz por ti. Então entende isso. Aí eu falei, caraca, né, cara? Tipo, é tão simples, tão óbvio assim, tipo, tu já tá liberto das coisas. E às vezes a gente fica querendo se colocar numa cruz que alguém já foi lá por nós e nos libertou. E eu levo isso, inclusive, para essa questão das crenças, né? Que são esses filtros de percepção. Você tem uma linhagem familiar. E o que a sua linhagem te ensina? A gente não herda só crença limitante, a gente também herda crenças empoderadoras, né? Então, o ambiente ele conta muito também aonde você vive, aonde você cresce, como você cresce. Por quê? Porque você vai levar aquilo para a sua vida, né? A criança, ela absorve, ela é uma esponjinha, né? Você falou aí várias coisas que eu também já estava pensando em trazer, que é o quê? Por exemplo, você falou aí da Páscoa, né? Você falou da religião. Quando você fala, eu vou me batizar, você está assumindo um compromisso. E aí eu levo isso para outras áreas da vida, né? Quando você tem clareza no que você quer, você está disposto a assumir compromissos, né? E quando você assume um compromisso, você crava ali a sua decisão. Então, a decisão ela só se torna palpável quando você age, quando você assume o compromisso. E quando você está num relacionamento, você assumiu um compromisso com aquela pessoa, né? Por isso que eu sou muito a favor do casamento. Já não fui, mas aí eu descobri que eu não era a favor do casamento porque eu só tinha tido relacionamentos muito malucos. E eu percebi que eu era a mesma causadora daquilo, né? A gente fala que é tudo sobre a gente, nada sobre o outro. E aí eu descobri o quanto, em algum nível, eu também ali me conectava com o sofrer, com a dor. Era como se amar fosse conectado com dor, entendeu? Amor é dor. E aí, quando eu consegui ver tudo isso, aí eu encontrei meu marido. E, assim, a gente tem momentos que a gente senta de clareza, assim, e revê o plano. Qual é o nosso plano juntos? Porque eu tenho meus planos pessoais, ele tem os planos pessoais dele, mas os nossos planos pessoais, eles precisam estar conectados, né? Porque se a gente assumir um compromisso com o outro, a gente precisa saber o que o outro busca e se está alinhado com o que a gente busca, né? Então, essa clareza é extremamente importante. Seguir um plano, você ter ali uma meta, né? E eu acho engraçado que eu lembro que eu era pequenininha e eu via minha mãe toda manhã, minha mãe faz isso até hoje, e eu faço isso, tá? Ela sentava e ela fazia a lista do que ela tinha que fazer naquele dia, de tudo que ela queria resolver naquele dia. E isso ficou muito marcado para mim, porque eu perguntava, mãe, por que você faz isso todo dia? Ela falou, não, para eu não me perder, para eu saber o que eu tenho que fazer. Então, você precisa ter uma linha de raciocínio, porque, assim, quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Entendeu? Então, assim, você precisa saber o que você quer, você precisa ter clareza do que você quer para você alcançar. E só assim, né, eu falo que vão abrindo as portas, vão abrindo os caminhos para você chegar lá. E aí vão acontecendo as coisas para você mapear os seus comportamentos, né? Então, essa parte do iceberg que fica em cima é visível através dos seus comportamentos e da sua postura. Por isso que postura é importante. Às vezes você almeja uma coisa que você ainda não tem, né? Você almeja estar num lugar que você ainda não está. Você consegue modular o seu comportamento conscientemente através da sua postura. Então, para você chegar ainda onde você ainda não conseguiu, mas você almeja chegar, comece a perceber como é a postura. Como vai ser, e como vai ser a minha postura quando eu estiver lá? Por que eu não posso ter essa postura hoje? Sabe? Por quê? O que me impede de ter essa postura hoje? E aí, a partir dessa postura, você modula os seus comportamentos e, a partir do seu comportamento, você vai entendendo os seus padrões. E independente seja padrão de relacionamento, padrão de acontecimento, porque quando acontece alguma coisa,
né? Qual que é o diferencial quando você faz terapia comigo, terapia quântica, é que você começa a enxergar a vida por padrões. Você enxerga todos os padrões, você enxerga o padrão do outro que ressoa em você, porque você só encontra pessoas que têm padrões parecidos com você. E aí, se você não vê o outro como um espelho, você não reconhece que você tem aquele padrão. Só que você começa a entender, pô, aquela pessoa, ou ela está falando mais alto porque ela quer chamar a atenção, porque provavelmente, em algum momento da vida dela, ela não se sentiu escutada. Então, aqui no livro da Lara, inclusive, que foi, né, baseado em uma história real de uma aluna minha, ela foi inspirada, tá? Não é igual. Mas o que eu percebia nas crianças quando eu trabalhava em sala de aula? Que as crianças não se sentiam escutadas, então elas gritavam. Elas gritavam. E eu falava, gente, por que essas crianças gritam tanto? Por que elas têm reações emocionais tão fortes? Porque elas não se sentiam vistas. Então, às vezes, a pessoa... Tem pessoas que precisam só de alguém que fale, eu vejo você. Já teve casos, né, de eu atender empresários, pessoas assim, grandes players, que, cara, a sessão inteira o cara passou chorando, porque ele não sentia que ele podia chorar perto das outras pessoas. Então, assim, a que ponto você está disposto a assumir a sua autenticidade? Porque se você não pode, você não tem um lugar seguro para você chorar, para você ser você na sua vulnerabilidade, como que você vai sustentar o seu nível? Sabe? Você vai reprimindo, 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 e uma hora isso somatiza, vira uma doença, vira um problema, uma depressão, um burnout. E eu falo isso porque eu fui uma pessoa que vivenciou quase 2 burnouts. Eu não cheguei a ter um burnout, mas eu reconheci que eu estava a caminho de 2. Né? Um, assim, quando a gente virou da pandemia, e um recente, não faz tanto tempo assim, que eu estava assim, que eu falava assim, gente, o que está acontecendo comigo? Eu não sei. E aí, mapeando a mim mesma, e eu também sou uma pessoa que faz terapia e aplico as ferramentas em mim, né? E tenho colegas, a gente faz trocas terapêuticas, eu comecei a perceber que, cara, como eu estava vivendo, não estava fazendo mais sentido. Eu estava entrando de novo na questão da dependência emocional, de querer salvar as pessoas. Eu falava, opa, pera. E aí, como a vida se apresenta para a gente em espiral, né? Eu percebi que era o mesmo problema, só que em outro nível novo da minha vida. Então, eu falo, eu não posso levar os meus clientes até onde eu não cheguei. Então, o meu processo de autoconhecimento tem que estar muito enraizado, tem que estar muito consciente, né? E é muito engraçado que isso se reverbera, inclusive, na relação com o meu marido. Então, meu marido também tem aí um autoconhecimento, ele também se olha de uma outra maneira, e aí a gente senta e a gente entra em vulnerabilidade um com o outro, e eu falo que ele é meu porto seguro, né? Porque eu sei que com ele eu não vou ter julgamento, e ele também não. E quando a gente fala de relacionamento, quando a gente busca um relacionamento, o relacionamento que vai te nutrir é aquele que você sabe que, se você for vulnerável, se você tiver alguma questão emocional, se você tiver uma explosão emocional, uma discussão, uma conversa que não foi tão legal, que você não vai ter quebra de vínculo, né? E como as pessoas aprendem a se relacionar de uma forma não saudável e bem imatura, o que acontece? Você deixa de falar as coisas, você deixa de expor o que você quer e o que você não quer, né? O que te desagrada ali em algum momento, para resolver, porque você acha que a pessoa não vai mais gostar de você, que a pessoa vai te abandonar, que vocês vão se separar. Então, você consegue ver que ainda fica embaixo, fica naquela busca de afeto e reconhecimento, afeto e reconhecimento, afeto e reconhecimento. Então, se você ainda está nesse looping de afeto e reconhecimento, você nunca vai chegar na recompensa. Quando você estiver quase chegando lá, faturando aquilo que você quer, vai acontecer alguma coisa. Você vai estar dentro da sua zona de sabotagem, que eu chamo de zona de sabotagem, que é o quê? Autossabotagem, que é o quê? Quando você está prestes a romper um padrão, você está prestes a romper um nível, só que você ainda tem medos e toda essa parte aí inconsciente. O que acontece? Você pode ou reconhecer isso e subir, ou você não reconhece isso e cai no mesmo padrão de novo de comportamento, né? E volta para o lugar que você estava. Então, você fica patinando. Piora, né? Às vezes você piora. Não, piora, eu não acho que piora. O que eu acho que acontece? Quando você tem ali, você está prestes a romper um padrão, você está prestes a mudar, né, a sua realidade, o padrão ele fica te chamando, você já está pronto para aquilo, entendeu? E aí o que acontece? Se você não enxergou dessa vez, a próxima vez para você enxergar vai ser pior. A queda vai ser pior.
Então, vai piorando para você enxergar. Para você ver, cara, não está fazendo mais sentido. Eu não sou mais essa pessoa, não combina mais comigo. Só que você está tão apegado ao que era que você não enxerga o que pode vir, entendeu? Então, e é até engraçado, que eu tenho uma mentoria, e essa mentoria, cara, se eu falo que a terapia não é para todo mundo, imagina a mentoria. Então, a mentoria, eu faço realmente, são pouquíssimas pessoas que entram nessa mentoria, porque ela é forte. Ela é forte, ela mexe com muita coisa ao mesmo tempo, e, assim, o risco de você colapsar é grande, né? Só que eu falo que é uma reprogramação de elite, que você vê 7 níveis. Então, são 7 níveis, eu represento isso como uma pirâmide, e os primeiros 4 níveis, eles são os níveis que representam essas dependências emocionais. Então, a gente olha primeiro para a relação com seus pais, né? Quais crenças você tem em relação aos seus pais, tanto crenças de o que eles erraram com você, como crenças do tipo, o que você rejeita. E essas crenças de tipo, ai, não, mas meus pais de apego, de rejeição, de satisfazer as expectativas. Depois dos pais, a gente vem para a sociedade. Então, quais são as expectativas, quais são as crenças relacionadas ao seu ambiente, ao seu convívio. A gente entra também no drama. Não, é pais, drama. Drama é o quê? Você. Então, quais são as historinhas que você se conta, as justificativas que você se conta para não avançar? O que você ainda se conta que é só uma justificativa? A gente mapeia isso, essas crenças, para limpar. Aí tem a sociedade, que é o coletivo, né? Às vezes crenças coletivas, inconsciente coletivo, que todo mundo pensa, sabe? Aquele tipo, mas todo mundo fez assim. Tá, mas você não é todo mundo, né? Sua mãe já dizia. Boa, eu adoro isso. E aí a gente tem também o patamar dos pares, que entra também em relacionamento, né? Então, são todas essas crenças voltadas a apego, a pertencimento, a rejeição, a satisfazer expectativas, e afeto e reconhecimento externo. E é te ensinar a você se reconhecer e a você se dar afeto. Isso aí transforma a pessoa, né? Não, quando você é adulto, você é seu pai e sua mãe. É você. Não tem cabimento um adulto chegar, não, mas eu não vou fazer isso porque meu pai falava. Cara, às vezes seu pai já morreu. E você está vivendo ainda através do prisma dele. E você tem um repertório de vida diferente dele, né? E aí a gente chega nas três últimas camadas, né? Nessas camadas, que aí já é a parte do legado, que é quando você já é o piloto da sua vida. Você está escolhendo de forma mais consciente, que é crenças relacionadas à abundância, escassez, dinheiro, tal. Poder. Então, tem gente que tem medo do próprio poder. Tem gente que tem medo do sucesso, né? E eu acho que tem mais gente que tem medo do sucesso do que medo do fracasso. É verdade. E chega na visão, que é trazer essa clareza, visão. Tá bom, qual é o objetivo? Qual é o motivo que você está fazendo isso? Né? Qual é o legado que você quer deixar? Então, e aí a gente vai reprogramando isso em 5 camadas, que é o quê? Você se dá essa autorização interna de viver esse legado. Né? Então, eu falo sempre que é como se você fosse um computador e aí eu faço downloads em você. Né? Eu trago para o seu consciente e faço downloads para você. Que é o quê? Essas 5 camadas, você tem que ter a sensação de que isso é possível. Então, eu tenho a sensação de que eu já sei fazer, que eu já posso fazer. Né? A sensação, o merecimento, que você merece estar ocupando ali aquele espaço. Né? Que é permitido. Então, você tem que se dar uma permissão interna e entender que é permitido e é você que se permite fazer as coisas, que é possível. Então, você entender que é possível você fazer aquilo, que existe a possibilidade e que você já sabe como e que é seguro. Então, quando a gente fala que é seguro, a gente mostra para o seu sistema nervoso que ele não precisa ficar no modo luta ou fuga, né? Que é o que acontece. A maioria das pessoas se sente insegura nos lugares. E quanto mais inseguro você está, mais no modo luta ou fuga você fica. Mais ativado fica o seu sistema nervoso. Não se sente pertencente daquilo ali, acha que não é merecedor. Então, você vê que são essas 5 camadas, a gente trabalha todos esses patamares em todas essas 5 camadas. Para você entender que, cara, tudo é possível. E só tudo. assim ele vai mudar de patamar. Só assim vai mudar de patamar, né? O impossível é uma questão de companhia. Eu achei que ela ia largar um Charlie Brown Jr., impossível é questão de opinião. De opinião também, porque a sua opinião é pautada nas suas percepções elas são pautadas dentro do seu repertório. Você vê como está tudo conectado? Você entende o que é holístico? Esse é o quântico, né?
Não, e o holístico, o quântico é você enxergar isso no seu átomo. Entender que você já é a consciência se manifestando e se experienciando. A consciência, você pode chamar do que você quiser, Deus, crística, fonte da vida, universo, taranã, você se chama do jeito que você quiser. Mas, querendo ou não, tudo tem um grau de consciência. Até as coisas inanimadas têm um grau de consciência para estar nesse plano. Né? Se você fala que a gente está num plano, a gente está na Terra, que é um plano, e tem diferentes planos de consciência, você precisa ser a manifestação dessa consciência maior para estar aqui. É muito louco. Sabe o que eu estava falando agora? Eu estava pensando, né? Tipo assim, que o quântico, querendo ou não, ele traz dados, né? Eu agora que estou nessa estou fazendo estudo bíblico e tal, também hoje se puxa muitas coisas lá que, tipo, quem questiona a existência de Jesus Cristo, por exemplo, cara, tem arqueólogo, tem muita coisa que foi comprovada já. Então, assim, às vezes a gente fica nessa de não acreditar nas coisas, e quanto seria mais saudável a gente simplesmente seguir o negócio. Porque, por exemplo, eu que estou nessa da fé, o que é a fé? É acreditar no que ainda nem aconteceu, independente de acontecer. Então, tipo, empreendedor não tem como não ter fé. Não Todo tem. empreendedor tem Você vê fé. que os grandes players eles já estudam física quântica, né? Eles já sabem disso. E que a fé ela é essa confiança nessa consciência maior. Porque a consciência ela está se experimentando. Então, é como se você e eu fôssemos a mesma coisa. E Jesus já falava isso. Cara, tem tanta coisa quântica e tanta explicação da física quântica dentro da Bíblia que as pessoas não imaginam. Né? Jesus falava... como é? Que trate o outro como você trata você mesmo. Né? Ou ame o outro como você ama você mesmo. Né? Ame o outro como você ama a você mesmo. Por quê? Porque o outro é você também. Ele só está se experienciando de outra forma. O outro também é essa consciência, o Espírito Santo, sim, né? A gente é imagem e semelhança dele. Exatamente. Então, assim, a gente tem tanto poder quanto Jesus. É isso que as pessoas não entendem. E aí, o que acontece? Às vezes, cai de novo nessa questão de busca por um Salvador, e que é Jesus que vai salvar. Sim, ele trouxe um conhecimento surreal, ele é salvador da humanidade nesse quesito. Só que você também pode se salvar, você não precisa ficar esperando alguém te salvar, sabe? Aquela história que deve ter visto que o cara tava lá, quase afogando, segurando num negocinho num barco, ele chegou um barquinho, o cara, não, vou esperar Jesus me salvar. Aí depois chegou um bote, aí depois o cara, um helicóptero, ele, não, Jesus vai me salvar. Aí o cara morreu e chegou no céu, pô, Jesus, não sei, pô, te mandei 3 condições, tu não aceitou nenhuma. Então, tipo assim, sabe? E aí a gente entra também em calibrar a nossa visão para as oportunidades que chegam, né? Então, para mim, Jesus foi uma representação clássica de que você modula a sua realidade através do que você sente. Então, a gente entra no campo das emoções, porque o nosso campo eletromagnético do coração é muito maior do que o do nosso cérebro. Então, o que você sente tem mais peso naquilo que você acessa de realidade do que o que você pensa. Né? Visualização é importante, pensar é importante, também faz parte ali. É um dos fatores, mas o que você sente. Porque não adianta nada você pensar, sorrir